A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos aprender hoje que fazer tudo para a glória de Deus, às vezes é mais simples do que a gente imagina. Vamos ver isso? Fica comigo aí. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo joinha, com a graça de Deus. Mais uma sexta-feira chegando, acabando a semana, fim de semana pela frente. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família. Já é inscrito no nosso canal? Não? Se inscreve no nosso canal. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o seu like ou dislike, compartilha essa mensagem, compartilha esse canal para a gente alcançar o maior número de pessoas possível e abençoar todos aqueles que chegarem aqui. Fazemos reflexões semanais, toda segunda, quarta e sexta, na parte da manhã, uma palavra, uma reflexão simples, nada tão profundo, mas para abençoar o seu dia, para fazer você pensar. Então, se inscreve lá, tá bom? Abre sua Bíblia comigo, se você tiver aí, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, uma passagem que a gente só encontra no Evangelho de Lucas. Em nenhum outro ela aparece e nos ensina muitas coisas interessantes. O tema é Marta e Maria. Vamos pensar um pouquinho sobre essas duas irmãs. Diz assim o texto a partir de Lucas 10, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe para que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma passagem curta, apenas 5 versículos, mas que nos ensina com tanta profundidade. Interessante a gente ver que Marta, ela estava ali preocupada no quê? Em fazer, em servir Jesus. Ela estava muito preocupada em fazer para Jesus. Mas a gente nota que, pelo texto, pela fala de Jesus, ela estava tão preocupada em fazer para Jesus, que ela não tinha tempo para estar com Jesus. E essa é a tônica desse texto. A gente muitas vezes incorre no erro de Marta. A gente quer fazer, mas nós não damos conta de que o nosso fazer para Jesus era para Ele que ela estava fazendo. Ela estava recebendo Ele na casa dela. E ela estava fazendo, se empenhando em servi-lo. E muitas vezes o nosso no nosso fazer, a gente não se dá conta
de que o fazer muitas vezes mais nos afasta de Jesus do que aproxima. Jesus dá uma dura em Marta. E ele diz assim lá no verso 41, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Em outras palavras, Jesus está falando assim para Marta, Marta, você está investindo o seu tempo, o seu esforço em coisas que não têm tanta importância, em coisas que eu não pedi para você fazer, ainda que sejam para mim. Você está investindo tempo, energia em coisas que eu não pedi. E é interessante a gente notar algumas coisas aqui nesse texto, que o texto diz assim no começo, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Então a gente entende aqui que foi Marta quem hospedou, era Marta quem estava trabalhando e foi Marta que reclamou. Olha a chave. Marta quem hospedou, Marta quem trabalhou e Marta quem reclamou. Olha a reclamação dela. No verso 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe. Ordena-lhe. Ela está dando uma ordem para Jesus. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta está dando uma dura em Jesus. Senhor, você não está vendo, não? Eu estou aqui me matando para servir o Senhor. O Senhor não faz nada? Ordena a ela que venha me ajudar. Afinal, eu estou fazendo a coisa certa. E aí a resposta de Jesus é sensacional. É a chave para a gente entender valores eternos do reino. Verso 41. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta. Eu acho que diante da reclamação de Marta, do tanto que ela buzinou na orelha de Jesus, Jesus meio que comunica para mim nessa expressão uma certa ironia. Não sei se você consegue perceber isso. Ele fala, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. O seu fazer está mais trazendo inquietação do que paz. Você está se cansando, você está se estressando. E aí no 42 ele dá a sentença máxima dessa passagem. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Marta, pois, escolheu a boa parte. E aí ele termina dizendo assim, e esta não lhe será tirada. Uau! Que declaração pesada! Maria escolheu a boa parte. Ora, qual era essa boa parte? Ela estava quedada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe os ensinamentos. E é interessante quando Jesus diz assim, esta parte não lhe será tirada, ele está comunicando para mim que é isso que ele quer. Porque se esta parte que Maria estava fazendo não lhe seria tirada, eu subentendo aí uma mensagem de Jesus, dando a possibilidade de que aquilo que Marta estava fazendo poderia ser tirado. Quando ele fala, a parte que Maria escolheu não será tirada dela. Ele está, em outras palavras, comunicando, olha, o fazer, eu posso tirar de você e dar para qualquer um outro.
Porque o fazer é fácil, qualquer pessoa pode fazer. Mas a parte que Maria escolheu é a parte que me agrada. É a parte que meu coração se alegra. E eu não vou tirar isso dela. Porque é isso que eu espero de todo ser humano. Sabe? Geralmente quem só faz para Jesus não reconhece o valor de quem investe tempo para estar com Jesus. Porque geralmente quem só faz, no final das contas não tem intimidade com Jesus, porque não tem tempo para estar com Ele. E eu entendo aqui que o maior pecado de Marta não foi não estar aos pés de Jesus. O maior pecado de Marta nessa passagem foi querer tirar Maria de onde ela estava. E muitas vezes a gente não percebe nessa equação de valores aquilo que mais importa para Jesus. Jesus falou: Marta, o seu fazer está te trazendo inquietação e preocupação. Maria escolheu a boa parte, que é estar aos meus pés, ouvindo de mim. Eu falei na abertura dessa mensagem: você tem feito para Jesus? Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Só que nessa passagem a gente entende que Jesus ele está dando um selo de veracidade e testificação no texto de João 4. No João capítulo 4, quando ele está com a mulher samaritana, quando ele diz assim, eu perdi aqui o texto, mas eu vou achar. Aqui, ó. No capítulo 4, no Evangelho de João, quando ele encontra com a mulher samaritana, e ela começa a questionar Jesus onde que deve ser feita a verdadeira adoração, porque os judeus falam que é em Jerusalém, nossos pais falam que é nesse monte. E a exemplo de Marta, ela estava preocupada com coisas que não têm valor. Onde que é para adorar? É ali? É ali? Como que Deus quer isso? E aí, Jesus responde para ela no verso 23 do capítulo 4, dizendo assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha que declaração no mundo espiritual Jesus está dando aqui para essa mulher. Não importa o lugar que você vai adorar, importa que você faça isso em espírito e em verdade, em entrega, em adoração, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. A declaração que Jesus faz no capítulo 10 de Lucas, na passagem de Marta e Maria, no último verso, 42, quando ele diz assim: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Isso é uma dinamite no mundo espiritual. Ah, então eu não tenho o que fazer para Jesus? Sim, eu tenho, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Mas o meu fazer para Jesus precisa ser fruto do meu estar com Jesus. Porque senão eu vou fazer na força da minha carne, de qualquer jeito, no meu entendimento. E a exemplo de Marta, isso vai me trazer inquietação e preocupação. Mas quando eu entendo que a boa parte, segundo palavras do próprio Jesus,
é estar quedado aos pés dele, e essa parte não me será tirada, a partir desse momento de intimidade com Jesus, é que eu vou buscar as direções e orientações dele próprio para o que eu devo fazer para ele, para o que ele espera que eu faça para ele. Não sair por aí desenfreadamente fazendo, abraçando tudo que aparece na minha frente para fazer, em nome de uma fé em Jesus, com coisas que ele não pediu, que não vão me preencher, não vão trazer plenitude. Pelo contrário, vão me trazer inquietação, cansaço, enfado. E mais do que isso, por causa do meu muito fazer, eu vou facilmente incorrer no erro de julgar aquele que, ao invés de fazer como eu, ele está investindo tempo em estar com Jesus e aparentemente não está fazendo nada. Lê do engano. Ele está fazendo muito mais que eu, porque ele está investindo tempo na presença do Mestre, buscando as orientações do que ele deve fazer. Então a gente precisa entender que esse fazer para Jesus precisa ser fruto do estar com Jesus. Para eu não incorrer no erro de Marta, de fazer sem a direção de Jesus, trazendo para a minha vida inquietação, preocupação, cansaço, frustração. Pense nisso. A passagem de Marta e Maria nos ensinam muitas lições. Maria estava negligenciando ali, não estava servindo Jesus? Não. Ela estava servindo ele do jeito que ele gosta de ser servido, no colo dele, ouvindo o que ele tinha para falar. Porque a partir do momento que ela ouve, absorve, ela está apta a fazer tudo aquilo que ele quer que ela faça. Ao contrário de Marta, que começou a fazer, ainda que fosse para Jesus, não era na direção do que Jesus queria. Então que a gente possa aprender com essa passagem, meu irmão, minha irmã, que mais importante do que fazer para Jesus é estar com Jesus. Muitas vezes o fazer toma tanto nosso tempo que a gente não tem tempo de conhecer Jesus. Nós estamos tão empenhados na obra de Deus que deixamos de lado o Deus da obra. Cuidado com isso. Um pastor já me disse no passado, e eu nunca esqueci essa frase: trabalho frenético para Deus é um escape de Deus. Às vezes a maneira da gente fugir de Jesus é fazer para Jesus. A gente acaba não tendo tempo de conhecê-lo, de ouvi-lo, de sentar no colo, de aquietar. Mas a partir do momento que a gente aprende que o mais importante é estar na presença de Jesus, ouvindo-lhe os ensinamentos, nós vamos ser um obreiro muito mais eficiente, porque nós sairemos desse momento de íntima comunhão com Jesus para fazer aquilo que ele nos gabaritou a fazer, que ele nos pediu a fazer, porque esse fazer vai ser fruto de tempo de qualidade com ele. E esse fazer na direção do Mestre vai ser muito mais eficaz do que qualquer tempo que eu possa passar fazendo sem a direção dele. Então, busque esse tempo com Jesus. Não abra mão desse tempo com Jesus, da intimidade de se assentar aos pés dele para ouvir-lhe os ensinamentos. Quando você fizer isso, aí sim você vai estar capacitado a fazer para Jesus com muito mais eficiência. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.